Eu quero aqui, presidente, discutir um pouco essa questão da recomposição do ICMS. Até mesmo porque, dado o clima que se estabeleceu aqui na casa, em que boa parte do público presente não estava disposto a ouvir os argumentos da base de governo, ou seja, vieram único exclusivamente para poder aplaudir os deputados da oposição, a gente percebeu que naquele momento era difícil fazer o debate, naquele momento era difícil estabelecer os nossos argumentos. E ainda mais, doutor Wilson, eu sequer fiz naquele momento o que nós chamamos aqui na casa de declaração de voto, né? Então eu queria dizer o seguinte, olha, evidentemente que nas redes sociais há aquelas pessoas que questionam a votação. E eu tenho ponderado que o nosso voto foi um voto de responsabilidade com o Estado de Minas Gerais. As pessoas estão vendo. Elas ligam a televisão e o noticiário, de manhã, à tarde e à noite, a todo momento, fala de uma crise econômica que nós vivemos. E isso afeta os estados. Estamos vendo que há também uma crise mundial. Vemos as ações das empresas chinesas em bolsa de valores despencarem, vemos países da Europa com indicadores econômicos ruins, déficits, relação receita, relação PIB, déficit público da Itália, da França, altíssimos. Ou seja, o contexto é muito difícil. Sem dizer que quando o governador Fernando Pimentel assumiu, nós votamos aqui na Assembleia o orçamento para esse ano, onde apontávamos aí um déficit de mais de 7 bilhões. É evidente que aqueles que promoveram o rombo nas contas do governo do Estado, talvez sejam os maiores responsáveis pela necessidade da medida que tomamos aqui, da recomposição do ICMS que foi feito. A primeira coisa que nós temos que estabelecer é que, na verdade, a medida que nós votamos, ao contrário do que foi dito pelo deputado que me antecedeu aqui na tribuna, ela não é responsável pelo fechamento das empresas, por causa da alíquota e carga tributária. O que nós votamos aqui da recomposição do ICMS passará a valer daqui a 90 dias, passará a valer a partir de janeiro. Então, como que as empresas já estão fechando por causa dessa medida, se ela ainda não está em vigor? Então, há uma contradição, não dá para a gente fazer uma confusão com as informações das reais razões que as empresas então estão tendo a necessidade de fecharem, tentando atribuir isso à votação do ICMS que aqui nós fizemos. Eu também fiquei aqui espantado quando a oposição, professor Neivaldo, falava que nós, a base de governo, queríamos calar a oposição, que o chamado requerimento rolha para que não se discutisse o projeto. Ora, os encaminhamentos de votação que foram feitos por praticamente todos os deputados da oposição foram suficientes para o debate que aqui fizemos. Chegou ao ponto do deputado Gustavo Valadares, num dos seus retornos à tribuna, dizer que já nem sabia mais o que ia dizer, porque seus argumentos já tinham se exauridos. Como que não houve o debate? E é importante lembrar, presidente, que em governos passados, essa Assembleia, esta Casa, com apoio de deputados que hoje compõem a oposição, apoiavam medidas daquele governo, como a chamada lei delegada. Na minha opinião, não tem nada que cala mais o deputado e o parlamento do que as chamadas leis delegadas, onde o espaço legislativo, o poder legislativo, não é ouvido em decisões importantes relacionadas ao Estado. Retira do poder legislativo o seu principal papel, o seu protagonismo. Retira do poder legislativo, eleito democraticamente pelo povo, a vontade e a soberania da vontade popular. Então não tem nada que tenha marcado a história da Assembleia Legislativa de Minas Gerais do que a chamada lei delegada, enquanto retirada de primazia da prerrogativa, da competência, do debate público e do poder decisório das políticas em Minas Gerais. É isso que nós precisamos estabelecer. Eu quero dizer que esse projeto que nós votamos, ele traz conquistas importantes para os mais pobres, porque nós dissemos aqui, a revisão do método para a concessão do chamado benefício social, que é a isenção do ICMS, deputado Rogério, ela foi revista de uma maneira que criou-se uma regra mais justa. Não mais a regra que calcula o tempo dos dias, mas que calcula agora o consumo de 3 kWh, chegando dentro do prazo de um mês a 90 kW por mês para conceder isenção.
que isso gera? Gera um benefício para quase 40% das residências em Minas Gerais. São quase 2,5 milhões de famílias que são atendidas pela CEMIG, que serão beneficiadas pela isenção do ICMS. E por falar nisso, é bom que todos saibam, não há aumento do ICMS residencial, não há aumento. Aqui há uma recomposição de 7% no ICMS comercial, mas quem fez o aumento do ICMS residencial foi o governo passado. Em 1997, o governador Eduardo Azeredo, do PSDB, com apoio de deputados hoje da oposição, que fizeram a crítica ao aumento do ICMS apresentado pelo governador Fernando Pimentel, deram pleno apoio à aprovação do aumento de 18% para 30% no ICMS residencial, governo do PSDB. Então a gente não pode ser incoerente. Qual que é a questão? Naquele momento havia uma crise, vivemos uma crise hoje. Naquele momento havia esse déficit orçamentário, temos um déficit hoje. Então por que naquele momento se justificavam as medidas que foram tomadas e agora não pode? E o Fernando Pimentel não tem direito de tentar reorganizar as contas do Estado para tentar tocar essa máquina. Lembrando, é um governo que antes de apresentar a medida como essa, apresentou outras medidas de conquistas históricas. Não vamos esquecer e vamos repetir isso até o último dia de governo, a conquista dos professores com pagamento do piso. Nós não vamos esquecer a criação da Secretaria de Desenvolvimento Agrário com regularização fundiária em questões, Rogério, que são caras para nós e para os movimentos sociais, como Felisburgo. Não vamos esquecer que o governo mandou aqui para casa e nós votamos, demanda histórica, antiga dos prefeitos, que é criando um programa de transporte escolar, aumentando em 30% o repasse para as prefeituras. Eu estou citando aqui poucas coisas, dentre várias que já foram feitas nesses 10 meses de governo. E nós vamos fazer essa pauta, e nós vamos fazer essa discussão. E aí eu continuo dizendo que os deputados que subiram nessa tribuna semana passada e que gritavam que não poderia aprovar, que era um absurdo, em governos anteriores aprovaram vários aumentos. Em 2003, o governador Aécio Neves encaminhou para a Assembleia Legislativa um pacotão de tarifas, entre elas o aumento do IPVA, que nós temos que lembrar. Não podemos esquecer também que no governo Aécio Neves foi criada a chamada taxa de incêndio. Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte: por que é justificável, por que é meritória quando o governo, do qual a maioria dos deputados que aqui foram contra a proposta de Fernando Pimentel, naquela época deram sustentação a essas medidas, porque haviam razões, porque era importante, porque era justificado, e hoje não é. Então é isso que nós temos que ponderar. É isso que nós temos que ponderar, e eu agora fiz questão de vir fazer essa discussão. E outro engano, afirmar que as entidades filantrópicas vão pagar, não é verdade. O líder de governo Durval Ângelo, por várias e repetidas vezes, em encaminhamento de votação, lembrou, emenda apresentada, inclusive pelo deputado Léo Portela, isentou as instituições desse pagamento. Então nós temos que fazer justiça e dizer aqui as verdades. Então, deputado Rogério, é um pouco isso que a gente precisa conversar, sabe? A medida que Fernando Pimentel encaminhou para essa casa onde nós votamos, ela é provisória, ela tem prazo de validade, ela não é uma medida permanente, ela é uma medida necessária diante de um cenário de crise que se abate sobre o mundo, de crise que se abate sobre o país. É uma medida necessária diante da dívida que deixaram a herança de quase 8 bilhões de reais para esse governo. Sabemos que, acima de tudo, não estão sendo tributados os itens essenciais, como os itens da cesta básica, como remédios, como a comida, a alimentação. O que está sendo tributado é a câmera fotográfica, é o celular, é a ração do pet, do cachorro. Claro que para muitas pessoas são itens importantes, mas não são esses que vão causar um impacto na vida do dia a dia do trabalhador. Eu tenho que lembrar, deputado, que os itens que estão sendo taxados no ICMS, que é o que nós estamos chamando de itens supérfluos, eles terão os seus recursos destinados para o Fundo de Erradicação da Miséria. É importante lembrar que, ainda que com todo o avanço social que nós tivemos no país com as políticas do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, Minas ainda temos 2,6% de miseráveis. Então, esse recurso, que vem da bebida, que vem do refrigerante, que vem da ração, é para poder enfrentar a pobreza das pessoas, dos nossos concidadãos aqui em Minas Gerais. Nós temos companheiros, irmãos no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, na Zona da Mata, que ainda padecem e vivem em condições de miséria. É para isso que vai ser utilizado o recurso. Não é, o governador não acordou, sabe, presidente, um dia mal-humorado e falou: eu vou aumentar a tarifa para o povo mineiro porque eu estou de mau humor. Foi uma contingência e não deixaram para o governador Fernando Pimentel alternativa, senão ter que recompor o ICMS de alguns itens. E é importante dizer,
acima de tudo, recursos serão utilizados para combater a pobreza e a miséria do nosso Estado.